Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso Hebraico para Todos e nesta aula veremos sobre os pronomes pessoais no hebraico. No português, os pronomes pessoais eles substituem os substantivos indicando o sujeito da frase. Então temos aqui dois exemplos. Ela é muito bonita. Ela é o sujeito da frase, né? Aí vocês vão ter que lembrar daquela coisinha da quinta série, de como encontrar o sujeito numa frase, né? Então temos aqui o ela é muito bonita, ela é o sujeito porque é este o pronome que está concordando com o verbo. Na frase seguinte, ele é muito esperto, o pronome ele é o sujeito da frase. Então, os pronomes pessoais eles substituem o substantivo. Esse aqui, ele e ela, estarão substituindo aqueles substantivos que vimos na primeira aula. Então, por exemplo, ela é muito bonita. Ela pode ser um nome. Beatriz é muito bonita. Ele é muito esperto. José é muito esperto. Então, a gente substitui com os pronomes. No hebraico, nós temos os seguintes pronomes pessoais. Então, temos o pronome de primeira pessoa, que é o pronome ani ou anohi. Ele pode aparecer das duas formas. Ani ou anohi é o pronome da primeira pessoa comum no singular. Eu digo comum porque nós vamos ver que no hebraico há pronomes diferentes quando o substantivo for no masculino ou quando for no feminino. Então, ani e anohi é comum, é usado tanto para o masculino como para o feminino. Isso tem semelhanças com o português, né? O eu utilizo tanto para o masculino quanto para o feminino. Então não importa se quem está falando é uma mulher ou um homem, o pronome é eu. Então, ani ou anohi significa eu. E no plural é nachnu ou anachnu, que significa nós. Também não importa se for uma mulher ou se for um homem, será nachnu ou anachnu. Aparecerá das duas formas. Agora, a partir da segunda pessoa, diferente do português, que nós temos o pronome tu e o pronome vós, eles não importa se está se referindo a um homem ou a uma mulher, é tu ou vós, será o mesmo. Já no hebraico, quando for um homem ou quando for uma mulher, o pronome será diferente. Então, na segunda pessoa, masculino, singular, nós temos atá ou atá. A pronúncia parece a mesma, mas a vocalização é diferente, né? É atá só com kametz, ou pode ser atá com kametz re. E isso pode confundir, que nós já vimos que o kametz re é uma terminação normalmente feminina, né? Então, palavras que terminam com kametz re estão no feminino. Mas atá, embora tenha a terminação feminina, é o pronome masculino, né? Que significa tu. Hoje em dia nós não utilizamos muito o tu no português, né? Pelo menos não da forma correta, concordando o verbo corretamente, né? Nós utilizamos mais o você. Mas at ou atá é o tu no masculino, ou pode ser o nosso você também, numa linguagem mais informal. E no masculino plural temos atem, que significa voz no masculino. Então, atá com kametz e atá com kametz rei é tu e atem é voz. Já para o feminino,
nós temos at, que é tu, né, singular, at. E no plural nós temos duas formas. Pode aparecer Aten ou Atena. Aten ou Atena, que significa voz quando se refere à mulher. E os pronomes de terceira pessoa são os mesmos que os pronomes demonstrativos distantes que nós vimos na aula anterior, né? Então os pronomes são os mesmos. Como a gente saberá quando é um pronome demonstrativo e quando será o substantivo e quando será um pronome pessoal, da mesma forma que eu sempre tenho falado, através do contexto. O contexto vai determinar. Mas geralmente o pronome demonstrativo ele estará seja atributivamente ou predicativamente estará modificando um substantivo, né? Então ele virá antes ou depois de um substantivo, e os pronomes pessoais eles virão antes ou depois de um verbo. Então temos aqui os pronomes de terceira pessoa no masculino. Então no singular temos who, que significa ele, singular, né? E no plural também temos hem e hema. Hem e hema, que significa eles. Who, ele, hem ou hema, eles. No feminino temos no singular he, significa ela, e hena, que significa elas. Hen, ele, hena, elas. Aí, se você entende um pouco de inglês, né, tem uma técnica que eu aprendi, foi as aulas que eu vi sobre o hebraico eram em inglês, né? Então eles usam um trocadilho para fazer a gente memorizar bem esses pronomes, é que eles usam a frase que no hebraico mi é who, né? Porque mi é o pronome interrogativo que significa quem, e quem em inglês é who. Então eles falam que me é who é he, né? Eles estão falando que who é he é ele em inglês, então eles falam que who é ele, né? Who é he, e he é she é ela em inglês, e ela em hebraico é she. Então me é who é he e he é she. Claro, isso vale se você entender inglês, então você pode utilizar isso para decorar esses pronomes. Então vejamos aqui os usos desses pronomes. Eles não têm uma ordem fixa, né? Eles podem aparecer tanto antes como depois da palavra com que ele está concordando. Então temos aqui a frase Ani Av, que significa eu sou um pai. No caso, o verbo ser no presente ele não aparece no hebraico, né? Eles não utilizam esse verbo assim. Então, o verbo está oculto e a gente apenas conclui pelo contexto. Então, temos Ani Av, eu sou um pai. Temos a frase de baixo, né? He am, ela é mãe. Na frase de baixo temos Bat at, que significa tu és filha ou você é filha. Então veja que o pronome pessoal não tem uma ordem fixa, ele pode aparecer antes ou depois. Então, em Ani Av, o Ani está antes, mas poderia ser também Av Ani, significaria a mesma coisa.
Geralmente o hebraico ele muda a ordem quando ele quer dar ênfase na palavra, quando ele quer que, por exemplo, o substantivo seja enfatizado, então eles mudam essa ordem. Então aqui em bat, he, ele quer dar ênfase ao substantivo. E embaixo temos a frase Hem Elim, Hem Elim, que significa eles são deuses. Então, por essa aula é só isso. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários que a gente responde assim que possível. E nos vemos na próxima aula, onde veremos o vocabulário desta sessão. Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.